E começa. É, cara, começou já. Depois eu corto. Sou Pedro Canteiro, primeiro ano matutino. Eu vou fazer um trabalho sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório ele tem a função de captar o ar, o oxigênio do ambiente externo, trazer o oxigênio para o nosso corpo, para nossas células, e liberar o gás carbônico por meio da respiração, liberar o gás carbônico para a atmosfera. Ele também está ligado ao sentido do olfato, pelo nervo olfatório, tem feixe em cada cavidade nasal e chega até o bulbo no sistema nervoso. Ele também está relacionado com a fala. Na traqueia estão presentes nossas pregas vocais, meio quando o ar passa a gente consegue falar. Pode passar. Os órgãos são nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. A traqueia chega aos broncos, por meio de uma bifurcação, a última bifurcação quer dizer, primeiro bronco, que é o bronco primário, vem da uma lugar que chama carina, que é uma bifurcação da traqueia, ele forma o primeiro bronco. A traqueia fala, um tubo com anéis, como se fosse uma mangueira de um aspirador de pó, que é pro ar passar, e como ele tem vários anéis, pedir que feche. Por exemplo, se a gente está comendo alguma coisa, para não engasgar, como ela é feita um monte de anéis, ela não tem o perigo de se fechar. A cárie nasal, ela é coberta por mucosa e tem uma cavidade entre elas, que é chamada de coana. A laringe tem a nasofaringe, a região do nariz, e a orofaringe, que é na cavidade oral, que é pela boca. Lá nos broncos, como eu falei, o primeiro vem da traqueia, um lugar que é chamado carinho. Aí esses brônquios vão se dividindo, até chegar nos bronquíolos. Aí os bronquíolos vão para os alvéolos e tudo mais. Pode passar. As vias aéreas. As vias aéreas engloba o nariz, cavidade nasal, faringe, laringe e a traqueia. É o lugar, a região do sistema respiratório em que ocorre não posso dizer, apenas o transporte do ar. Assim, o ar acontece, a respiração em si. E tem a parte superior, que é o nariz, a cavidade nasal e a faringe, e a faringe, e a inferior, que é para baixo, onde só tem cartilagem, e chega até os brônquios, até os bronquíolos, perdão. Pelos bronquíolos, vai para os alvéolos, e nos alvéolos ocorre a troca gasosa, que é de fato a respiração. Pode passar. O ar chegar, ele tem posso falar, a melhor respiração possível, a gente conseguir captar
melhora o oxigênio, levar o oxigênio para a célula, ele tem que chegar na condição correta, que é os alvéolos. Isso, as condições que ele precisa estar quente, né, não tão quente, quente, úmido e limpo. E os órgãos que são responsáveis por essa limpeza e dar condições ao ar são pelo nariz, as cavidades nasais. Porque no nariz tem os pelos, que são de vibrisas. Esses pelos, eles captam a sujeira e não deixa a sujeira entrar para dentro do nosso sistema respiratório. Vai atrapalhar. E, assim, né, o ar tem que estar limpo. Aí, pela mucosa das cavidades nasais, esse, esse ar ele é aquecido. E a cavidade das pontes nasais, que são aqui dentro do nosso nariz, elas estreitam o ar. Então, são ossos que tipo, eles estreitam o ar não passa direto, o ar tem que fazer posso falar, é um caminho meio como se fosse um labirinto, para não passar direto. Aí nesse processo ele já vem limpo e, e limpo e úmido pela mucosa e pelos pelos do nariz. Aí, a partir desse caminho todo, ele vai ficando aquecido até chegar aos alvéolos para ocorrer a troca gasosa e a respiração de fato. Pode passar. Eu esqueci de falar no outro slide ainda sobre as ações do ar, que é por isso que quando a gente vira pela boca, por exemplo, está correndo, fazendo alguma coisa e em alta intensidade, a gente respira muito pela boca quando fica ofegante. É por isso que dói a barriga, o peito. Porque quando a gente respira pela boca, por todo esse caminho que o ar faz, de passar pelo pelo, passar pelas conchas nasais, ser aquecido e limpo pela mucosa, ele vai direto para os alvéolos, vai direto para o pulmão. Aí por isso que dói. Por isso que a gente sempre tem que respirar pelo nariz, soltar pela boca. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Falando de inspiração e expiração, são os movimentos respiratórios em que a gente enche o pulmão de ar e solta. Enche e solta. Você chamando de. A gente chama, né, fala que está respirando, mas o certo é falar que está ventilando. Porque a respiração, de fato, que é a troca gasosa, acontece nos alvéolos. Esse movimento todo que a gente faz é a ventilação. Quando os nossos pulmões, eles são feitos de tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, ele é elástico. Então, quando a gente inspira, também por ação do diafragma, quando a gente inspira, a gente enche o pulmão de ar, ocorre toda a troca gasosa, fica o oxigênio lá, né? Nem todo, fica ar lá no pulmão, nem todo ar é respirado de uma vez. E quando a gente solta, assim, é como se fosse uma bexiga, ele enche e murcha, enche e murcha. Isso acontece muitas vezes durante o dia. É nisso que tipo, assim, a gente enche o pulmão de ar, vem bastante oxigênio, troca por gás carbônico, solta o gás carbônico, volta oxigênio, solta, e assim vai indo pelo todo dia. Pode passar. O, o diafragma, ele é um músculo que ele separa
a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Ele é como se fosse um disco, que ele fica assim, ó, aqui é o nosso tórax, vamos supor, e aqui é o diafragma. O diafragma fica bem abaixo. Quando a gente respira, precisa encher o pulmão de ar, o pulmão aumenta o volume, o diafragma, junto com os músculos intercostais, eles atuam contraindo, aí ele contrai, a cavidade torácica, ela se expande, o pulmão enche, aí quando ele vai soltar, é o contrário, ele relaxa, aí ele sobe, a cavidade torácica volta ao tamanho normal, o pulmão murcha, e, e as pressões pulmonares, ela... Acho que você pode passar, tá? As pressões pulmonares, como está escrito aí, o diafragma ele é auxiliado pelos músculos intercostais. A pressão pulmonar, como que ela funciona? O ar ele entra por difusão. Do oxigênio, para entrar, ele tem que ter uma pressão maior do que a de fora. Então, na atmosfera, o ar, né? O ar não, o oxigênio não, o ar, ele tem uma pressão maior do que de dentro. Aí, quando faz o movimento dos gases, é da gente, do gás e o meio que tem maior pressão do que tem menor pressão. Então, na expiração, quando entra o ar, o oxigênio, perdão, o oxigênio entra porque ele tem uma pressão maior do que a pressão interna. Aí ele entra. O gás carbônico, ele tem a pressão maior do que fora. Então, ele sai. Na expiração, o oxigênio tem a pressão maior, ele entra. Ele foi para o meio que tem menor pressão. Na inspiração, o oxigênio, o gás carbônico, ele tem a pressão maior do que a de fora. Então, a mesma coisa. O oxigênio entra, o gás carbônico sai. E assim vai indo. Pode passar. As pleuras. As pleuras, como os músculos têm a fáscia, o coração tem o pericárdio, as nossas vísceras têm uma membrana que reveste, que protege que dá, vou falar, é, porra, esqueci a palavra, da, como se fosse uma lubrificação para não ter atrito, sempre tem uma membrana lubrificada que impede de ter atrito. Assim, a mesma coisa acontece com a pleura nos pulmões. O, o pulmão ele tem duas pleuras, que é a parietal e a visceral. A visceral ela está colada na víscera, que é o pulmão. E a tal, ela tá grudada diretamente com a cavidade torácica. Aí entre que são as duas pleuras. Aí, entre as duas pleuras tem um líquido, é o líquido pleural, que ela cola as duas, as duas pleuras uma na outra e esse líquido ele meio que dá uma preenchida no pulmão, dá um volume pro pulmão. Porque esse pulmão, quando murcha, tipo assim, a gente inspira e enche de ar. Solta, se não fosse esse líquido, o pulmão ia ser de uma bexiga, ele ia fechar. Ele ia abrir e fechar, abrir e fechar. Por causa desse líquido, ele abre, só que não fecha tanto. Ele abre,
e murcha ar e, e entre as pleuras pode ter nada além do líquido pleural. Quando tem ou água, ou sangue, qualquer outra coisa, é todo aquele problema de enfisema pulmonar, enfisema pulmonar, água no pulmão, que é muito prejudicial, muito perigoso caso ter um caso desse. Então, eu sempre vou tomar cuidado, né, fazer exame no médico, para se tiver alguma coisa entre as pleuras, a não ser o líquido pleural, é perigoso e tem que ver. O, os pulmões, eles não são iguais, eles têm uma diferença. O, entre os dois pulmões, uma região conhecida como mediastino. Mediastino fica localizado o coração. O coração, fica no mediastino, que é no meio do nosso peito, meio do nosso tórax, com uma voltinha para a esquerda. Então ele fica bem nesse canto aqui, ó. Esse, nesse canto aqui do pulmão esquerdo. Por isso, o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor do que o pulmão direito, por causa que ele tem um coração e tem a cisura cardíaca no coração. Quando aspira e respira o oxigênio para soltar o gás carbônico, não é, não posso falar, não é exatamente assim que acontece. A gente respira oxigênio, solta gás carbônico, respira oxigênio, solta gás carbônico. A nossa respiração não tem uma eficiência de 100%. Ela tem uma região no pulmão, eu esqueci o nome, preciso ver aqui. É como se fosse uma região de um ar. Quando o ar tira, o oxigênio ele fica lá, no pulmão, fica alojado lá. Ele não vira gás carbônico para ser respirado, ele só fica lá. Aí, por isso, quando, por exemplo, uma. É de se pensar, se a gente respira oxigênio e solta gás carbônico, quando a pessoa afoga, por que que a gente faz uma respiração boca a boca, sendo que, né, na teoria a gente pensa que a gente respira e solta gás carbônico. Quando a gente solta o ar dentro da boca da pessoa que está, né, tá afogada, já ficou numa, numa situação de hipóxia, né, eu não lembro o nome, mas uma situação de falta de oxigênio, seria quase terminar de matar a pessoa soltando gás carbônico. Mas isso não é verdade por causa disso aí que eu acabei de falar, por causa que uma parte do ar, ele não acontece nada com ele. Então, o oxigênio que a gente respira, ele continua lá. Então, quando a gente respira o oxigênio, uma parte desse oxigênio é um gás carbônico, só que, vamos supor, ó,
supor que 100% do oxigênio chega aos. Não sei, vou fazer aí. Chegou 100% do oxigênio pelo ar, pela expiração. Esse ar que a gente inspirou não vai ser tudo que vai virar um gás carbônico. Vamos supor que apenas 80, esse número é número, sabe, tem documento nenhum, mas só para dar um exemplo. 80% do ar passou por hematose e se transformou em gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai voltar para a atmosfera pelo, pelo movimento de expiração. Aí o que aconteceu com esse, tipo, 100% do oxigênio virou um gás carbônico, onde ficam os outros 20? Aí que eu falei. Então, os pulmões. Desse, desse ar que chegou pela inspiração para sofrer a sofrer a hematose, aqui para baixo o, o ar se transformou em gás carbônico, tá para a respiração. Esse resto de oxigênio que ficou, ele é expirado primeiro. Então, por isso faz boca a boca. Quando a gente expira e solta, a primeira parte desse ar, uma porcentagem, uma parcela desse ar é oxigênio. Porque, tudo isso que eu expliquei, porque o oxigênio ele não é todo formado em gás carbônico. Uma parte do oxigênio fica nessa região morta, onde o ar só fica lá. Aí ele volta e esse processo acontece milhões de vezes na nossa vida. Isso que eu tinha mais para falar. O pulmão, ele é dividido em lobos, onde nesses lobos, cara, assim, acontece no superior, o ar ele fica mais alojado, aí para o médio ele vai começar os alvéolos, e no inferior acontece a troca gasosa. O alvéolo parece uma aula, cheio de caixinha assim. E a gente tem tanto alvéolo no pulmão, mas tanto alvéolo, se pegasse por exemplo, pegar o alvéolo como se fosse uma sacolinha, um monte, milhões de. A gente pega essa sacolinha e estica, se esticar todos os alvéolos que a gente tem no pulmão, então dá uma área de 70 por 30. Uma área de 120 metros quadrados. É como se fosse uma quadra de futsal. Então tipo, é um volume de ar gigantesco que a gente respira todos os dias, toda hora. É, Ah, falando da respiração, uma coisa que eu esqueci de citar, tem a epiglote. A epiglote que é aqui na traqueia. A epiglote, ela é uma válvula, que ela funciona como? Quando a gente está comendo, ela se fecha. Por exemplo, a gente não para de respirar para comer, a gente come e respira. Como o alimento e o ar estão pelo mesmo lugar, essa válvula para não passar a comida. Porque assim, tem que passar o ar e a comida. Tipo assim, a comida não pode atrapalhar o ar. Porque senão a gente tem que parar
de respirar para comer. Então, essa aí é a função da epidura. Para, ela fecha, o ar passar, ela fecha para a comida não atrapalhar o ar passar. Aí tem uma relação harmoniosa, porque passa a comida e o ar constantemente e a gente come e respira ao mesmo tempo. É isso, pode passar. Fora a respiração de fato, que é o processo que acontece nos alvéolos, que é a hematose. A hematose nada mais é do que tudo isso que eu falei milhões de vezes, é a troca do, do oxigênio, para gás carbônico. O oxigênio ele é absorvido pelo sangue para levar oxigênio para todas as células, todos os músculos, todos os órgãos do nosso corpo. A gente vive o oxigênio para o cérebro, o oxigênio para tudo. E como isso acontece? Nos alvéolos, que são essas sacolinhas, parece um saco não, parece um caju, como eu falei, eles têm capilares sanguíneos. Não, não ele tem capilares sanguíneos, mas tem como se fosse um pequeno sistema no capilar do alvéolo. E como eu falei, mesmo movimento da expiração, da pressão pulmonar, serve para hematose também. O oxigênio entra, né, pela difusão simples, porque é maior do que de dentro. Então, como ele tem a pressão maior, ele vai entrar. Ele vai sempre para o lugar que tem menos pressão. Ele entra. Lá nos elos, o que acontece? Agora eu confundi. Vai ter. Chega o oxigênio, ele está no alvéolo, e o gás carbônico, por exemplo, o oxigênio ele está no alvéolo, está no alvéolo e o gás carbônico ele está no capilar, é o sangue, né, venoso. A gente fala que o sangue não está oxigenado. O que acontece? A pressão do oxigênio no alvéolo ela é maior do que no capilar. E o gás carbônico no capilar, a pressão do gás carbônico é maior do que a pressão no alvéolo. O que isso significa? Como no movimento dos gases, sempre o gás vai do lugar que tem mais pressão para o lugar que tem menos pressão, ocorre essa troca. O oxigênio que está no alvéolo e tem a pressão maior do que no capilar, vai para o capilar, vai para o sangue. O capilar que tem o carbônico com a pressão maior do que no alvéolo, ele vai para o alvéolo. Então, o alvéolo leva oxigênio para o capilar pega o oxigênio, devolve o gás carbônico e o alvéolo manda de volta para a atmosfera por meio de todo o caminho para a expiração. Então, resumindo o alvéolo, ele tem oxigênio, precisa do gás carbônico para seguir o processo. O capilar tem o sangue, tem gás carbônico no sangue, ele precisa do oxigênio para levar oxigênio para o músculo, para tudo. Aí eles trocam a pressão no oxigênio no alvéolo.
está maior do que a pressão do capilar, e o capilar tem o gás carbônico, que tem a pressão maior que no alvéolo. O gás carbônico vai para o alvéolo, o oxigênio vai para o sangue. E é isso que acontece. Pode passar. Agora eu vou falar dos dois artigos que eu escolhi. O primeiro é um estudo feito com um paciente que tem doença mal de Parkinson, né, que é uma doença neurodegenerativa e vai a pessoa, tipo, o cérebro da pessoa começa a perder uns neurônios que são responsáveis por alguns processos, e a pessoa tem dificuldade para realizar esses processos. A maioria são tipo, envolvendo movimento, a pessoa fica sem equilíbrio, a pessoa não tem mais estabilidade, e que isso acarreta. Um sintoma muito conhecido das pessoas que têm Parkinson é a dificuldade para respirar, porque ela perde a estabilidade do tórax, os músculos do tórax, o diafragma, os intercostais, ficam, eles ficam enfraquecidos. Como eles ficam enfraquecidos, eles têm muita fadiga, porque eles não têm uma respiração tanto por causa de postura e por causa do enfraquecimento desses músculos, eles não têm uma respiração eficiente, eles não conseguem, tipo, como a gente faz. É uma respiração com volume muito menor. E o que eles fizeram? Para fazer esse estudo, é um estudo de causa. Foi por 4 meses fazendo um protocolo lá. Eles fizeram uma análise dos dados cognitivo, clínico, doença, o estágio da doença, cognitivo, para ver como a pessoa está, da cabeça da pessoa, está respondendo bem, físico e respiratório. E aconteceu antes e depois do protocolo. Aí o método foi fazer. É, fizeram durante 4 meses. O protocolo era com exercício físico e respiratório. O exercício físico, ele fazia movimento de isomeria, prancha, barra fixa. Para isomeria, tipo, você precisa da ação do músculo para ficar em determinado movimento. E depois fizeram exercício com halter isolado. Eles fizeram um exercício para abdômen, para bíceps braquial, adutor, a dor da coxa, abdutor, posterior e peitoral. E eles faziam também exercício respiratório. Funcionava, tipo, eram fases. Respiração baixa, que é o abdômen, respiração alta, pro tórax, a média, que é das últimas costelas, a alternada. Você expira normal, mas expira só apenas usando uma narina. A pulmonar, a pessoa respira o máximo que ela consegue, dá uma pausa, respira mais uma vez e expira. E a expansão, que é uma respiração nada, faz, entendeu? 4 vezes. E fizeram isso durante 4 meses para avaliar tanto fisicamente e respiratório. Depois eles iam qual que era o benefício, a mudança que levaria para o paciente. Depois que ele passou por esse protocolo, ele fez os exames, né, a análise,
E o exame clínico se manteve, o estágio da doença era o mesmo diante do protocolo. O aspecto físico, como os médicos não tinham esperado, vocês tinham esperado um resultado melhor, caiu. Porque como ele estava fazendo esse protocolo, ele parou de fazer o que ele fazia antes. Por exemplo, ele ia pescar andando, pescava, fazia movimento com a mão, com o braço, nadar, no caso ele jogava golfe. Aí ele parou de fazer isso por causa que ele começou a fazer o protocolo. Então, o aspecto físico dele caiu. Fizeram análise também de fadiga. Fadiga é a situação de esforço máximo, desgaste, que a pessoa não consegue mais estar sozinha, que ela não consegue mais fazer exercício, ela está fadigada. E aí o resultado que teve maior fadiga foi no intermediário. E tem o pré, né? O intermediário não, foi foi durante o protocolo. E uma explicação dos médicos foi que a fadiga dele foi maior porque quando fizeram no meio do protocolo, eles faziam um teste depois do cara ter feito o exercício. Então ele já estava fadigado do exercício, aí a fadiga apareceu no teste. O equilíbrio que de Parkinson sofre muito por causa desses músculos, você não consegue ter um equilíbrio. E mostrou muita melhora, a pessoa não tem reflexo por causa da postura dela, os músculos não tem reflexo para se manter em pé, por exemplo. Com esse físico se melhorou. Aí, como você consegue ver nos gráficos tudo isso que eu falei, e a conclusão que foi tirada a partir desse estudo é que com o exercício físico, com a isomeria, os halteres e os movimentos e os exercícios respiratórios, é possível melhorar muito a vida, a rotina de quem tem a doença de Parkinson. E a partir disso e do exercício respiratório, fortalece a musculatura, o diafragma, os intercostais, tudo mais. Melhora o equilíbrio da pessoa, com a melhor do equilíbrio, ela consegue melhorar a postura, melhorando a postura, ela consegue fortalecer esses músculos, tá em posição ereta, então um músculo, não um músculo forte, fala hipertrofiado, mas um músculo saudável. O músculo consegue fazer a exercer a ação dele sem problema. Então, foi, esse exemplo foi bem bom para ver como o físico pode mudar a vida do paciente e melhorar a respiração, e melhorar a respiração ele consegue ter enormes benefícios, como pode fazer um esporte sem ter o risco de ter uma fadiga muito rápido, a respiração melhora o sono, melhora o humor, melhora tudo da pessoa. Pode passar. Outro artigo sobre um estudo que foi feito com algumas pessoas entre homens e mulheres entre 18 e 28 anos, e eles faziam uma análise do volume nasal da pessoa, do volume de ar que a pessoa conseguia respirar, isso era medido por centímetro cúbico, na respiração. Quanto mais ar você respira, mais oxigênio você leva para suas células, e isso, né, tem uma influência em várias coisas. Aí, para isso, eles usaram um método do exame lá de rinometria acústica, onde eles mediam o volume nasal de cada um. Eles fizeram quatro rinometrias. Uma antes do exercício foi proposto a eles, uma depois de 10 minutos, uma depois de 20 e uma depois logo de ter terminado o exercício. O teste que eles foram submetidos era uma, um treino na bike elétrica com a intensidade alta,
potência da bike fala, era 25 volts, volts não, é 25 watts, e a cada 2 minutos aumentava 25 watts até a pessoa chegar à fadiga. Aí depois eles faziam o medir a potência da pessoa, sabe? E também a influência que isso tinha sobre o volume nasal da pessoa. E para esse teste não foi relacionado nada a aos aspectos físicos das pessoas, nem o peso, nem a altura, nem o MC, nem o percentual de gordura, nada. Foi só ação. E também não foi. Eles evitaram e não fizeram o teste porque ainda tinha tido algum problema nasal, alguma cirurgia, seja plástica, seja para tirar qualquer coisa, se não tinha quebrado o nariz, não fizeram nada com pessoas que já tinham tido um problema. Pode passar aí. Aí os resultados com o tempo chegaram à conclusão que quando teve um aumento do, do volume nasal, por causa do exercício físico, o, houve um aumento de 33% no volume nasal da pessoa que fazia o exercício físico, do participante. Só que eles também perceberam que a partir de 20 minutos da pessoa fazendo o exercício na potência quase máxima, voltava ao repouso. Então a gente percebe que uma coisa pode ser, por exemplo, pode ser treinada, que a partir de em 10 minutos a pessoa conseguia aumentar o seu volume 33%. Mas após 10 minutos e 20 minutos, voltava à situação de repouso. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente treina, quando a gente faz exercício físico, vai treinando, isso vira uma rotina nossa, é uma coisa consistente, o volume nasal ele aumenta em relação a quando a gente está em repouso. E, como eu falei, o volume nasal aumentando, a gente respira mais oxigênio, vai mais oxigênio para a nossa célula, e quanto mais oxigênio nossas células, mais elas conseguem funcionar bem, mais elas são mais eficientes. E a gente tem também melhora de metabolismo, melhora de função do cérebro, tudo. E por isso que o exercício físico é tão importante para nossa vida. Pode passar. Isso aí foram as referências que eu usei para fazer o trabalho. E, e é isso. Muito obrigado. Bom trabalho. Pode parar de gravar aí.